Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Histórias Estranhas na Chuva, um lugar onde tudo pode acontecer e tudo é possível. Antes de qualquer coisa, não esquece já de se inscrever, deixar seu like, deixar um comentário e compartilhar com pessoas que também tenham bom gosto, tá? Aqui você encontra histórias exclusivas feitas por mim para você que você jamais verá em outro lugar, com um barulhinho de chuva no fundo ou uma música muito assustadora. Então, sem mais delongas, pegue já o seu café com leite, coloque seu fone de ouvido e vamos para as histórias de hoje. Olha, se tem uma coisa que eu aprendi na vida é que a estrada não é lugar de confiança. Dar carona, pegar carona, tudo parece inofensivo, até que o destino resolve pregar uma peça daquelas. Já ouvi cada história que me arrepia só de lembrar. Quer um conselho? Pense duas vezes antes de aceitar ou oferecer carona, porque nem todo mundo que cruza nosso caminho é o que parece ser. Já dizia minha mãe, tem gente que sai de casa para fazer desgraça e se a gente não cuidar, faz desgraça com a gente. Dizem que o mundo tá cheio de gente boa, mas tem quem ande por aí carregando segredos e intenções que a gente nem imagina. Eu vou te contar alguns casos que eu ouvi e aí você decide por si mesmo se vale o risco. A carona na madrugada. Olha, faz uns 2 anos na estrada entre Vitória e Minas que isso aconteceu. Eu estava dirigindo meu caminhão de madrugada, já meio cansado, querendo chegar logo em casa. Lá pelas tantas, vi uma mulher parada no acostamento sozinha, acenando para mim. Achei estranho, mas sei lá, estava chovendo, a coitada parecia desesperada. Resolvi parar. Ela entrou, molhada até os ossos, e agradeceu com um sorrisinho meio sem graça. Disse que o carro dela tinha quebrado mais atrás e que estava precisando de uma carona até o próximo posto. Beleza, né? Só que enquanto ela falava, eu comecei a reparar umas coisas. Primeiro, o jeito dela ficar olhando para o nada, como se ela não estivesse prestando atenção em mim. Depois, o cheiro. Ela tinha um cheiro forte, azedo, como se a mulher tivesse saído de um lugar muito fechado e abafado. Tentei puxar assunto, mas ela respondia meio vago. Aí, do nada, ela perguntou: você acredita em arrependimento, moço? Eu ri, meio sem jeito, e perguntei o porquê. E ela disse: porque tem gente que nunca tem a chance de se arrepender. Na hora, meu corpo gelou. Eu olhei pelo retrovisor e eu juro por Deus, não tinha ninguém no banco do carona. Freiei o caminhão no meio da estrada, quase morrendo de susto. Olhei para o lado, nada, nem sinal da mulher. Até desci para ver se ela não tinha caído, sei lá, mas não tinha ninguém ali. Só a chuva e a estrada vazia. Depois disso eu nunca mais dei carona. Prefiro ser chamado de grosso do que passar por aquilo de novo. A carona do estranho. Minha filha, eu sei bem que dar carona é perigoso. Aprendi isso do pior jeito. Uma vez eu estava voltando da cidade grande com o meu Celtinha velho, já quase de noite. No caminho para casa vi um rapaz parado na estrada. Mochila nas costas, parecia tão normal, sabe? Um trabalhador qualquer. Pensei, que custa, né? Vou dar carona. Ele entrou, agradeceu, disse que estava indo para um sítio mais para frente. Mas o jeito dele era esquisito, falava devagar, olhava para mim como se quisesse adivinhar o que eu estava pensando. Quando a gente estava já no meio do nada, ele soltou: a senhora sabe que não deveria dar carona para desconhecidos, né? Eu ri achando que era brincadeira, mas ele ficou sério, sério mesmo. Aí ele começou a falar umas coisas que ninguém tinha como saber. Falou que eu tinha perdido meu marido num acidente, que meu filho mais velho tinha se mudado para longe e que eu tinha uma cicatriz no braço esquerdo de um corte que eu fiz quando era criança. Na hora, eu não sabia o que fazer, então comecei a rezar bem baixinho e ele começou a rir. Disse que sabia de tudo porque ele não era desse mundo. Quando olhei para o banco, ele tinha sumido. Assim, do nada. O carro ficou tão frio que eu achei que estava congelando. Cheguei em casa tremendo. Até hoje não sei quem ou o que era aquele homem e por que ele chegou até mim. Mas eu jurei que nunca mais ia parar para ninguém. Quem está na estrada que se vire, porque eu não quero mais saber. O passageiro da bicicleta. Essa aconteceu faz uns 3 anos, quando eu ainda trabalhava de motoboy em São Paulo. Era tarde da noite, umas 11 e pouca, e eu já estava indo para casa cansada do dia corrido. Aí perto de um viaduto vi um homem empurrando uma bicicleta velha com a corrente quebrada. Ele estava todo sujo, roupa rasgada, parecia que tinha saído de uma briga ou sei lá.
Parei a moto e perguntei se ele precisava de ajuda. Ele pediu para eu levar ele e a bicicleta até a entrada de uma favela que tinha mais para frente, mais ou menos uns 15 minutos dali. Eu pensei, o cara tá ferrado, né? Bora ajudar. Botei a bike no ombro, o homem subiu na garupa e lá fomos. No começo foi normal, ele não falava muito, mas agradecia toda hora. Só que conforme a gente andava, o clima começou a ficar estranho. O cara começou a murmurar umas coisas baixinho, parecia uma reza ou sei lá o quê. Quando eu perguntei se ele estava bem, ele respondeu, tá chegando a minha hora. Na hora eu dei risada, achando que ele estava brincando, mas logo depois senti um arrepio no pescoço. Olhei no retrovisor e vi o rosto dele. Ele estava branco, pálido, com os olhos fixados em mim, como se ele não tivesse nem piscando. Aí do nada ele começou a gritar, tá chegando a minha hora, tá chegando a minha hora. Eu freiei a moto tão rápido que eu tomei um susto que eu quase caí. E quando olhei para trás, ele não estava mais lá. Nem ele, nem a bicicleta. Sumiu tudo. A rua estava vazia e eu fiquei ali parado tentando entender o que tinha acontecido. Nunca contei isso para ninguém porque tenho certeza que ninguém acreditaria, mas eu juro que foi real. A menina da estrada de terra. Essa história eu nunca esqueço. Eu morava no interior, numa casa humilde, mas bem boa, perto de uma estrada de terra que levava para a cidade. Um dia eu estava voltando lá de carona com um vizinho, seu Geraldo. Era quase noite, o sol já tinha ido embora, só aquele céu alaranjado, naquela caminhonete dele. No meio do caminho, a gente viu uma menina andando sozinha na beira da estrada. Era novinha, devia ter uns 8 anos, com um vestido branco todo sujo. Eu logo falei, para ali, Geraldo, coitada da menina, vai ver, tá perdida. Ele parou e eu chamei ela para entrar. A menina não falou nada, só entrou no carro e sentou no banco de trás. Fiquei tentando puxar conversa, mas ela só olhava para frente com aquele olhar tão vazio, sabe? Parecia que estava em transe. Aí quando já estava perto do sítio do seu Geraldo, perguntei onde ela morava e ela respondeu, eu já estou em casa. Eu achei estranho, porque a gente não tinha passado por nenhuma casa. Olhei para trás e a menina não estava mais lá. Só um pano jogado era o vestido dela. O Geraldo ficou branco igual papel e começou a rezar o Pai Nosso. Nós nunca mais tocamos no assunto. Depois fiquei sabendo que muitos anos atrás uma menina tinha morrido atropelada naquele trecho da estrada. Dizem que de vez em quando ela aparece pedindo carona. Seu Geraldo nunca mais deu carona para ninguém. Ele sempre fala, quem quiser carona, vai a pé. A carona da senhora na chuva. Eu trabalho como motorista de aplicativo aqui em Curitiba. Sempre dirigi à noite porque as corridas pagam bem melhor. Mas depois do que aconteceu naquele dia, comecei a pensar 2 vezes antes de pegar passageiro em certos lugares. Era uma terça-feira, umas 10h30 da noite, e eu estava voltando para casa depois de terminar as corridas. A chuva caía fina, mas constante, daquele jeito que molha tudo e deixa o ar gelado. Eu estava passando por uma rua bem pouco movimentada, quase na saída da cidade, quando vi uma senhorinha parada no ponto de ônibus, toda encolhida. Ela estava com o guarda-chuva quebrado, tentando se proteger. Na hora eu pensei, que sacanagem deixar uma idosa na chuva desse jeito. Nem pensei muito. Encostei o carro, baixei o vidro e perguntei para onde que ela estava indo. Ela disse que precisava chegar num bairro ali perto, coisa de uns 15 minutos de carro. Eu sabia que era fora da área onde eu costumava trabalhar, mas fiquei com muita pena dela e acabei oferecendo a carona. Ela entrou no carro sem dizer muito, mas o jeito dela era tranquilo. Usava um casaco grosso e segurava o guarda-chuva no colo, pingando água no tapete. Perguntei o nome dela e ela respondeu, Lúcia. Fiquei comentando do tempo, do trânsito, mas ela só concordava com a cabeça, como se não tivesse a fim de conversar. Quando cheguei na rua que ela tinha falado, ela pediu para descer na frente de uma casa simples, com um portãozinho de madeira meio velho. Assim que eu parei, ela me agradeceu, abriu a porta e saiu. Mas quando olhei pelo retrovisor, ela não estava mais lá. Eu achei que ela tivesse ido muito rápido para o portão, mas o estranho é que o portão nem abriu. Desci do carro já meio desconfiado, com frio na barriga e fui até a casa. Bati na porta e esperei. Quem abriu foi um senhor, bem velhinho, com o rosto marcado pelo tempo. Eu já sabia o que estava acontecendo ali, mas precisava confirmar. Perguntei se uma tal de Dona Lúcia morava ali e ele me olhou estranho. Lúcia era minha esposa, mas ela faleceu já faz quase 5 anos. Na hora eu não soube o que dizer.
Voltei para o carro sem olhar para trás. A chuva tinha parado, mas meu corpo estava gelado. Até hoje não passo por aquela rua sem lembrar daquela noite. O rapaz na estrada de terra. Meu nome é Marlene. Sou uma professora já aposentada aqui no interior de Minas, de uma cidade pequena, dessas em que a maioria das pessoas se conhece. Essa história aconteceu comigo há muitos anos, mas sinto como se tivesse acontecido ontem. Eu estava voltando para casa depois de passar o fim de semana na fazenda de uns parentes. Era um domingo à tarde e eu dirigi devagar por uma estrada de terra cercada de mato dos dois lados. Nada de novo por aqui. A estrada era deserta mesmo, só dava para ouvir o barulho do motor e dos pássaros. Lá pelas tantas vi um rapaz andando na beira da estrada. Ele estava com uma mochila pequena, de cabeça baixa, parecia cansado. Quando passei por ele, ele levantou a mão pedindo carona. Eu pensei, o que o jovem está fazendo sozinho aqui no meio do nada? Mas como era um lugar seguro e eu nunca tinha ouvido falar de crime por ali, resolvi ajudar. Encostei o carro e perguntei onde ele estava indo. Ele disse que morava num sítio mais para frente e que precisava chegar antes do anoitecer. Ele entrou e sentou no banco do passageiro. Era um rapaz muito educado e bem quieto. Não puxava a conversa e ficava olhando para o horizonte, como se estivesse longe dali. Quando passamos por um pequeno rio, ele pediu para eu parar. Disse que era ali que ele ia descer. Eu achei estranho, porque não tinha casa nenhuma por perto, mas eu pensei, né? Vai ver, ele conhece algum atalho? Assim que ele saiu do carro, agradeceu e me disse: Cuidado na volta, dona Marlene. A estrada não é segura para todo mundo. Segui viagem com aquilo na cabeça, mas quando olhei pelo retrovisor não vi mais o rapaz. E era impossível ele ter sumido tão rápido, porque o campo era aberto e dava para ver bem longe. Cheguei em casa no dia seguinte e comentei a história com meu irmão. Ele me olhou assustado e perguntou se o rapaz usava uma camisa azul e uma calça jeans. Eu confirmei e ele ficou pálido. Marlene, você acabou de descrever o filho do seu Bento. Ele morreu naquele rio afogado faz uns quase 2 anos. E depois disso, não importa o quanto eu queira ajudar, nunca mais parei para ninguém. O medo que eu senti eu não desejo nem para um inimigo. A estrada pode guardar mais segredos do que a gente consegue entender. O passageiro do caminhão. Meu nome é Antônio. Trabalho na estrada há mais de 30 anos e já vi de tudo nessa vida. Mas tem umas histórias que a gente não consegue esquecer. Isso aconteceu em 1997, na BR-163, perto de Rondonópolis, no Mato Grosso. Eu estava dirigindo um caminhão carregado de soja, voltando de uma entrega. Era por volta de meia-noite e a estrada estava deserta, só eu e o breu da noite. Num trecho isolado, vi um homem parado no acostamento acenando com a mão. Ele parecia bem aflito. Usava uma camisa branca e calça social, como se tivesse saído de uma reunião ou algo assim. Fiquei com dó, sabe? Pensei que talvez o carro dele tivesse quebrado ou coisa assim. Encostei o caminhão e perguntei o que tinha acontecido. Ele disse que precisava ir para um posto de gasolina mais na frente, porque o carro dele tinha ficado sem gasolina. Deixei ele subir na boleia e seguimos viagem. Durante o trajeto ele falou pouco, mas o jeito dele era tranquilo, educado. Só tinha uma coisa estranha, o cara estava gelado, parecia que tinha saído de um freezer. Eu até brinquei, tá com frio aí não, amigo? E ele só deu um sorriso de canto de boca e não me respondeu. Quando chegamos no posto, estacionei e olhei para o lado. O cara não estava mais lá. A porta do caminhão estava um pouquinho aberta. E eu não sabia como isso tinha acontecido. Fiquei ali parado, tentando entender o que tinha acontecido. Desci e perguntei para os frentistas se eles tinham visto o homem, mas ninguém sabia de nada. Mais tarde comentei isso com outro caminhoneiro no ponto da parada e ele ficou branco. Disse que há alguns anos um vendedor morreu atropelado naquele trecho da estrada. E desde então vários motoristas já tinham visto ele pedindo carona. Sempre do mesmo jeito. Hoje, mesmo aposentado, essa história ainda me dá calafrio. Aprendi a nunca ignorar meu instinto, porque tem coisa que a gente nunca vai saber explicar. A carona do trabalhador. Olha, vou contar algo que aconteceu comigo em 2015, numa noite que eu voltava da roça. Eu sou lavrador, moro num sítio pequeno no interior de Goiás. E naquele dia tinha ficado até tarde plantando milho. Quando terminei já eram umas 8 da noite e a única luz era da lua, porque a estrada de terra onde eu estava não tinha poste nem nada. Eu estava andando com a enxada no ombro quando ouvi o barulho de uma moto vindo atrás de mim. Era raríssimo passar alguém por ali àquela hora, então levantei a mão para pedir carona.
O motoqueiro parou e perguntou para onde eu estava indo. Eu falei que era só até o próximo vilarejo, uns 15 minutos de estrada. Ele concordou e mandou eu subir. O motoqueiro estava de capacete, com a viseira abaixada, então não dava para ver o rosto dele direito. Durante o caminho ele não falava nada, e eu também não puxei assunto porque eu estava bem cansado. Mas tinha algo que me incomodava. A moto fazia um barulho esquisito, como se o motor estivesse falhando, só que ela não diminuía a velocidade. Quando a gente chegou pertinho do vilarejo, ele parou do nada e apontou para frente, como se estivesse dizendo que dali eu poderia ir a pé. Agradeci, desci da moto e comecei a andar. Só que quando eu olhei para trás, a moto não estava mais lá. Sumiu, como se nunca tivesse existido. Cheguei na vila apressado e contei o que tinha acontecido para um amigo. Ele ficou sério e me perguntou: Então, João, o motoqueiro estava usando uma jaqueta preta com uma lista vermelha no braço? Eu confirmei e ele então ficou pálido. Esse é o Zé da moto, rapaz. Ele morreu faz uns anos, indo pro sítio da família dele. A moto quebrou, ele perdeu o controle e caiu numa ribanceira. Desde então, dizem que ele ainda aparece nas estradas oferecendo carona. E desde aquele dia, mesmo que eu ande horas a pé, nunca mais pedi carona para ninguém. Na estrada, tem coisa que é melhor evitar. A moça com o cachorro. Isso aconteceu em 2012, no interior de São Paulo. Eu tinha acabado de sair de uma confraternização na casa de uma colega de trabalho. Eu sou professora do ensino fundamental e já eram umas 10 da noite. Como meu carro tinha dado problema na semana anterior, precisei pegar emprestado do meu irmão. Um carro velho que na época só Deus sabia como que aquilo ainda andava. A estrada para casa era deserta, cheia de curvas e mato fechado dos dois lados. Eu dirigia devagar, com medo do carro me deixar na mão. Foi quando, na beira da estrada, vi uma moça segurando um cachorro pequeno no colo. Ela fazia sinal com a mão como quem pedia ajuda. Parei o carro na mesma hora. Sou apaixonada por bichos e fiquei com pena de ver os dois ali sozinhos, no escuro. Perguntei para onde que ela estava indo e ela disse que precisava chegar num sítio a uns 2 quilômetros dali. Ela parecia bem cansada, mas muito educada. E o cachorrinho estava quietinho, encolhido nos braços dela. Ela entrou no banco de trás e me agradeceu várias vezes. Durante o caminho, comecei a conversar para tentar deixar ela mais à vontade, mas ela só me respondia com sim ou não. Achei que ela estava tímida ou assustada, então não insisti. Quando cheguei perto do ponto que ela tinha indicado, vi que não tinha nada ali perto, só uma entrada de terra fechada com uma porteira. Ela disse que podia descer ali mesmo e agradeceu de novo. Assim que ela saiu do carro, olhei pelo retrovisor e vi que ela tinha deixado a porta do carro aberta. Virei para avisar, mas ela já não estava lá. O mais estranho é que o cachorro que estava no colo dela também tinha sumido. Saí do carro, olhei ao redor, mas não tinha sinal dela nem do animal. No dia seguinte, contei isso para minha mãe, que conhece todo mundo da região. Quando descrevi a moça e o cachorro, ela falou: Sandra, eu acho que você deu carona para a filha da dona Cida. Ela morreu atropelada naquela estrada faz uns anos, quando estava tendo um evento de carro. Ela estava tentando salvar o cachorro dela. Dizem que ela ainda aparece pedindo ajuda. E depois disso eu nunca mais viajei sozinha por aquela estrada.